Olá, pessoal. Sou Carlos César Almeida, do canal Conexão Marxista, e hoje estou aqui para apresentar para vocês a terceira parte do livro de William Prescott, História da Conquista do México. Se vocês não assistiram as duas primeiras partes, eu deixo aqui em cima para vocês e também na descrição. Confiram lá e depois continuem aqui conosco. E vamos lá então discutir a terceira parte, logo após a vinheta. Vimos anteriormente que Cortés e sua tropa já tinha dominado a costa do México, ou seja, já tinha fundado ali a província, depois que viria a ser uma cidade, né, de Veracruz, e já tinha dominado, né, a Sempoala, né, um dos povos aí que fazia parte do Império Azteca. Portanto, agora o Cortés e suas tropas iriam em direção a capital, né? Portanto, adentrando o México, né? Cortés que tinha uma tropa aí, segundo o Prescott, de 400 homens, né? Embora hoje você já veja aí uma nova literatura, né? Vários livros colocando que era algo em torno de 600 homens. Muito bem, vai marchar sentido primeiro a Tlaxcala, onde você vai ter aí vários combates, várias batalhas com milhares de indígenas os atacando-os em diferentes pontos, né? Antes da fortificação, depois da fortificação, né? Que tinha lá um grande portal, né, de pedra, né? No sentido de uma fortificação, também tomaram isso. Portanto, o que vai acontecer? Segundo o Prescott, os combates por parte dos indígenas eram extremamente desorganizados, ou seja, eles morriam a centenas porque eles não tinham táticas de guerra, né? Eles iam de frente, iam de qualquer jeito, enquanto isso os espanhóis tinham suas armas de fogo, tinham espadas, tinham canhões, cavalos, e aí iam massacrando literalmente os indígenas, né? Tinha que morrer assim dezenas e dezenas de indígenas para conseguir matar alguns poucos soldados, né? Tanto é que, claro, como você não tinha ali o cavalo aqui na América, né? Quando chega o cavalo lá é novidade, né? E é utilizado, portanto, nas batalhas. Tanto é que os, os povos ali de Tlaxcala, né? Que também, assim como em vários locais do Império Azteca, usavam como arma uma madeira revestida de obsidiana. Obsidiana é um vidro vulcânico extremamente afiado, né? Que formava essa arma aí, cujo nome é Macuá Util, né? Macuá Util era essa arma extremamente poderosa nas mãos desses indígenas, né? Mas não foi suficiente para oferecer a devida resistência. Os indígenas conseguiram matar um cavalo, diz aí o Prescott, né? Depois de uma das batalhas, né? Conseguiram destroçar um cavalo e levaram aí Tlaxcala fora para mostrar esse animal de guerra que eles conseguiram combater, né? Embora totalmente destroçado, né? Cortés, nessa batalha que ele tinha ganhado, inclusive, né? Os dois cavalos que tinham morrido, ele mandou enterrar para não ter perigo aí dos restos do cavalo ser utilizado como objeto de adoração do inimigo para dar, digamos, ânimo para novas batalhas, né? Muito bem. Depois de que ganhou a batalha de Tlaxcala, as tropas do Cortés vão marchar sentido a Cholula. Cholula que era inimiga de Tlaxcala, né? Foi algo que os espanhóis exploraram muito, né? As tropas de Cortés exploraram muito
essa rivalidade entre esses povos indígenas. Muito bem, chegando próximo lá, Cortés, conforme vai chegando próximo a Cholula, né, as informações que circulavam já mostravam que essa tropa era poderosa, né, e, portanto, nos pequenos povoados eles iam passando direto, né, iam sendo recebidos até amistosamente, e, obviamente, Marina, que falava a língua, né, vai dar uma informação vital para o Cortés, dizendo que Cholula era uma armadilha. Na verdade, o que Montezuma queria era que eles chegassem em Cholula e fossem recebidos de forma amistosa, e depois, quando as várias tropas indígenas chegassem ali em Cholula, né, os massacrassem, né? E o que vai acontecer foi exatamente o contrário, né? O, o Cortés simplesmente chega em Cholula, é bem recebido, né? No dia seguinte, o que ele vai fazer? Na praça central, ele chama ali os caciques, né? Fala o que está acontecendo, eles dizem que não estão sabendo de nada, e manda simplesmente abrir fogo, e é um verdadeiro massacre, né? Se um dia vocês pegarem esse livro do Prescott, vão direto ali nos capítulos 6 e 7 do livro 3, onde está exatamente esse massacre de Cholula. Foi um massacre tão violento, gente, mas tão violento, que simplesmente depois o Cortés escreveu uma carta ao rei Carlos V, dizendo que matou 3.000, mas outros relatos dizem que foram 6.000, outros dizem que foram até mais, né? Enfim, foi uma coisa assim terrível, porque Cholula tinha uma população mais ou menos de 15, 16 mil pessoas, onde estavam lá os templos sagrados do Império Azteca, né? Diz o Prescott que Cholula era quase que uma Meca, o que é Meca para os muçulmanos, Cholula era para os astecas, né? Tinha lá mais de 400 templos. Inclusive, o maior templo do mundo está lá no México, né? Vejam aí a foto, né, desse templo. Esse templo que, inclusive, ele não é construído, né? Essa pirâmide não é uma pirâmide ao estilo egípcio, né? Que está completa, né? Mas a sua base é gigantesca, e vocês, por essas fotos aí, vocês vão tendo uma ideia. Bem, matou-se mulheres, crianças, gente que tentou escalar a muralha. Então, esse é o capítulo mais cruel, eu diria que o mais cruel, porque matou pessoas absolutamente inocentes, que o Cortés deixou essa marca no Império Azteca, e poucos sabem, e eu diria que todo latino deveria conhecer esse episódio, porque esse episódio digamos, um dos momentos mais terríveis das tropas de Cortés aqui na América. Assim como os romanos, que derrotavam os povos e incorporavam boa parte de seus guerreiros às suas tropas, Cortés também fez isso nas suas empreitadas. Depois de tantas batalhas contra os Tlaxcaltecas, ele os incorporou também ao seu exército. Num dos últimos momentos que eles tentaram resistir, o que houve? Foi mandado um séquito por parte de Montezuma em missão de paz, todos vestidos com adornos brancos, recebidos ali no acampamento. Algumas dezenas. No dia seguinte, alguns já tinham ido embora. Marina, percebendo essa movimentação, alertou o Cortés, que mandou que um a um eles fossem presos e inquiridos. Imagina que tipo de sutileza que você tinha naquele momento para inquirir esses indivíduos, né? Tanto é que acabaram confessando que aquilo era uma armação
né? Eles estavam ali como verdadeiros espiões. O que fez Cortés? Mandou cortar as mãos de todos eles e mandá-los de volta, dizendo o seguinte: vocês podem atacar, seja de dia, seja de noite, porque eles tinham atacado várias vezes à noite e não conseguiram, né? Podem atacar de dia ou de noite, que nós estamos preparados para vocês. Vale lembrar que depois desse episódio, né, muitos soldados indígenas ficaram cheios de medo. Afinal de contas, estavam entendendo ali que o Cortés estava adivinhando os pensamentos, né? Só alguém, meio que Deus, que poderia fazer uma coisa dessa, né? E depois disso você vai ter uma rendição muito grande, né, entre os Tlaxcalas, né? Então vejam, primeiro esse massacre aos Tlaxcalas, né, assim, nas batalhas, e depois a marcha para Cholula e literalmente aí sim um massacre terrível, né? Então o que acontece? Na verdade, Cortés vai criando condições aí, vai criando, vamos dizer assim, gordura em termos de potencial bélico para dirigir-se à capital, fortificando, né, cada vez mais seus exércitos, né? Chegou até aí a região vulcânica ali de Tlaxcala para buscar material para pólvora para os seus armamentos, né? Então estava se preparando de fato para dirigir-se à capital e as notícias totalmente desfavoráveis chegavam ao Montezuma. Seu irmão, muito mais guerreiro, falava que tinha que continuar as lutas, as batalhas, né? Tinha que continuar as tentativas de destruição desses espanhóis. Porém, na visão do próprio Montezuma, né, ele já acreditava que os próprios deuses já tinham se declarado contra eles, né? Então a situação estava ficando difícil e que, portanto, diante de todo aquele cerco, as tropas de Cortés vão se dirigir à capital, vão adentrar, inclusive, né, vale lembrar, os Tlaxcalas também eram inimigos, né, do povo asteca, né, e, portanto, aliados agora dos espanhóis. As alianças que Cortés estabeleceu com os indígenas foram fundamentais para ele ter sucesso na derrubada do Império Azteca. Tanto é que, pela primeira vez, quando ele entrou já em Tenochtitlan, já tinha ali mais ou menos, além dos seus soldados, mais ou menos uns 7.000 indígenas com ele, sobretudo de Tlaxcala, né? Então, que eram inimigos dos astecas. Portanto, ali ele se estabelece e passa, portanto, ele é recebido inicialmente ali, né, pelo Montezuma e se estabelece na cidade que era a capital. Segundo Prescott, você tem ali uma verdadeira Veneza, né? Ou seja, ali a capital você tem, segundo Prescott, 60.000 casas, 300.000 habitantes, portanto é uma coisa gigantesca, né? Além de que você tem 5 lagos, o principal deles é o lago Texcoco, né, que é o mais próximo da capital, onde você tem a plantação, através daquilo que eles chamavam de chinampas, que na verdade as chinampas eram um arquipélago de ilhas, né? Onde você tinha ali as respectivas plantações, e o Prescott já estava alertando ali em pleno século XIX que isso já estava desaparecido ali no século XIX, né? Então percebam, só um detalhe para vocês que não está no livro, que é o seguinte: esse complexo de 5 lagos que vocês estão vendo aí no mapa, agora só tem um único lago, que é o mais ao norte, que é o Zumpango, que está em tamanho diminuto, né? Tá bem menor e poluído devido à urbanização. Ou seja, já ali, portanto, desde o século XIX, você vai acabando, vai drenando esses lagos e agora, no século XX, literalmente arrasou com tudo, ficou praticamente nada, a tal ponto que hoje você vê regiões, inclusive, que sofrem com falta d'água, onde você tinha aqueles 5 lagos. Bem, voltando, o Cortés, né, quando ele está ali na capital, ele vai conhecer o chamado Teocalli, né? Teocalli é aquela pirâmide maior que você tem, né, a estrutura sólida piramidal,
e, portanto, onde você tem as principais construções da cidade, né? Portanto, a cidade é fantástica, é gigantesca, bem canalizada, né? Bem integrada, portanto, em termos de abastecimento de alimentos. E, obviamente, o Cortés, ali na capital, vai, digamos, ao mesmo tempo que ele acaba fazendo do Montezuma o seu refém, é importante salientar que o Montezuma, como ele acreditava numa profecia que, obviamente, ele seria derrubado, né? Ele acaba, depois das primeiras batalhas que ele tentou derrubar os espanhóis antes de chegar à capital e não conseguiu, acabou se convencendo de que eram, de fato, esse enviado dos deuses. Tanto é que, depois de algum tempo, quando os mexicanos conseguiram assim, tomar de volta para si o Palácio das Armas, né? Começa um verdadeiro combate dentro ali da cidade. O Montezuma tenta apaziguar, a sua população o vê como alguém que se rendeu ao inimigo, né? Atiram pedras, ele é atingido 3 vezes e uma delas, dessas pedradas, atinge a cabeça dele, né? E ele viria a morrer dias depois. Tanto é que quem assume é o seu irmão, né, Cuauhtémoc, né, que era inimigo dos brancos, mas conseguiu resistir no poder apenas 4 meses e depois vai assumir aí o último imperador azteca, né, que é o Guatemuzin, né? Guatemuzin, tanto é que quando sofre a segunda derrota da capital, né, que primeiro eles tomam a capital, depois serão expulsos, né, os espanhóis, naquilo que eles vão chamar, entra para a história como Noite Triste, veja o nome bonito que eles dão, né? Noite Triste, né? Ou seja, eles massacraram, né? É bom lembrar que violaram os seus templos, pegaram os seus adornos, mataram pessoas, né? Claro que você tem lá, quando eles chegam aos templos astecas, quando adentram, né? Vem as paredes todas elas pintadas com sangue de pessoas, né? Sangue de sacrifício, né? E eles, obviamente, os astecas veem isso como uma adoração aos seus deuses, né? Que para os cristãos é assim uma coisa horrível, né? Temerária, né? Mas de qualquer maneira, isso não justifica o massacre que eles promoveram. Até haver o reconhecimento da coroa espanhola que os mexicanos estavam dominados pelas tropas de Cortés, porque o Cortés que enviava suas cartas comunicando o que estava acontecendo, né, foram 5 delas. Bom, até isso acontecer, simplesmente houve tentativas de fazer com que Cortés desistisse dessa empreitada. Tanto é que, numa delas, né, o Pánfilo Narvaez, que era um navegador também espanhol, foi mandado com uma tropa de 900 soldados para, eu não diria nem dissuadir, para acabar com essa empreitada do Cortés e prendê-lo, né? Aliás, aconteceu o contrário, apesar das tropas dele, do Narvaez, eram maiores, acabaram sendo dominados e ele que foi mandado de volta para a Espanha. Muito bem, o Cortés, depois da Noite Triste que saíram, ele percorreu, continua por ali no México, passou por outras batalhas, por outros locais, como Tlacopan, Xochimilco, vejam aí, esses tem no mapa aí, além disso, Tacuba, Chalco. Então, o Cortés foi circulando, né, obtendo mais força, né, mais alianças, porque como diz o Prescott, né, o Império mexicano aí foi derrubado pelos próprios mexicanos, né? Porque os espanhóis eram minoria, né? Os aliados que foram fundamentais para eles. Além do que, também há de se considerar a morte por doenças, né? Pela peste, né? Ou seja, o contato com os espanhóis para com os indígenas acabou trazendo mortes também a centenas, né? Portanto, ou seja, isso também colaborou para a dizimação daquele império.
Um outro fator que eu quero salientar aqui também foram as batalhas navais, que nem todo mundo sabe, né? Que, na verdade, enquanto os astecas tinham canoas, os espanhóis tinham os chamados bergatins. Os bergatins eram galés, tanto com remos, bem como com velas. Tinha as duas coisas no mesmo bergatim, né? Então, simplesmente ali no lago Texcoco, as batalhas navais eram extremamente desiguais. Ou seja, os bergatins literalmente passavam por cima das canoas e muitos indígenas foram literalmente, sobretudo ali entre na chamada na segunda invasão, né? Você vai ter essas batalhas navais e vai ser dizimado essa população também. Então, com a segunda invasão, passaram-se meses, a fome graçava, o Prescott descreve aqui a situação de penúria que tinha na cidade, os espanhóis simplesmente pegaram aí o último imperador, Guatemocin, o torturaram para ele dizer onde estava escondido as riquezas, né? Porque sempre esses soldados estavam interessados na riqueza, formar seu botim pessoal, né? E ele falou, não, quase tudo foi jogado no lago, né? E os próprios espanhóis procuraram coisas do lago, conseguiram encontrar um objeto grande de ouro só, mas nada mais do que isso. Prescott vai afirmar também que a gente não pode lamentar a caída de um império que fez tão pouco para promover a felicidade de seus súditos, né? Claro, ele está defendendo a visão dos cristãos, né? Mas de qualquer maneira, de fato, se você comparar o Império Inca com o Império Azteca, com certeza o Império Azteca tratou muito mal os povos do seu entorno, né, com extrema crueldade, com cobranças de tributos assim virulentas, né? Então não é à toa que teve tantos inimigos contra si. A capital do Império Azteca, que ruiu, agora floresceu como uma nova cidade cristã, onde você tinha o Templo Azteca, agora é a Catedral de São Francisco, e é até hoje isso. Segundo o Prescott, né, agora você vai ter ali uma dinâmica de conquistados e conquistadores que viviam promiscuamente numa confusão pacífica e pitoresca. Essas são as palavras que ele coloca lá na página 119. Cortés, após essa empreitada aí na cidade do México, vai sentido a oeste até chegar ao Pacífico. E é ali que ele vai ser responsável por descobrir, né, para os europeus, né, o chamado Golfo da Califórnia. Cortés, que tinha chegado em 1519 no México, vai embora em 1526. E o Prescott conta, né, também, nos apresenta aqui o que foi acontecendo depois. Mas eu só vou destacar aqui, né, que o Cortés, só para vocês terem ideia, e dando um salto aí, né, em 1541, quando ele faz uma expedição lá na Argélia, o que vai acontecer? O barco naufraga, mas ele e o filho conseguem nadar até a costa, mas perdem as joias, né? Perdem seu espólio. De qualquer maneira, o final da vida, o Cortés não era mais um cara prestigiado pela coroa, né? O Prestes coloca uma frase muito interessante, que é o seguinte, que está lá na página 1187. Cortés teve que aprender que a gratidão de uma corte está relacionada muito mais com o futuro do que com o passado. É verdade, né? Isso aconteceu de fato. A diferença é que, se esse reconhecimento não se dá ali no século XIX, porque inclusive também o Prescott pega uma frase do Humboldt, lá na página 1193, e vai dizer o seguinte, que se podia atravessar a América de Buenos Aires a Monterrey e você não viria em nenhum lugar uma homenagem a Cristóvão Colombo e Hernán Cortés.
Bom, isso foi até o século XIX, porque o século XX é marcado na Espanha por uma adoração ao Hernán Cortés como se fosse o cara que trouxe a civilização aqui da América, né? Não vem como um invasor, como um assassino, né? Nós temos que ver, nós latinos temos que ver dessa maneira o Cortés. Ou melhor, o dia que realmente a história tiver uma hegemonia por aqueles que foram os explorados e não exploradores, ou seja, o dia que a história for mais contada por quem sofreu na história e não por quem oprimiu, aí sim realmente o Cortés vai ser visto como o assassino que foi do povo aqui da América, em especial do México. Bem, pessoal, espero que através desses 3 vídeos eu tenha estimulado aí o ânimo a vocês a conhecerem essa obra do William Prescott, bem como a outra que ele tem, que é a história da conquista do México, né? Foi aí uma das obras, aliás, as duas, foram obras que o Marx leu para conhecer, para entender o que era o nosso continente, ok? Comentem aqui embaixo, divulguem, inscrevam-se no canal e a gente se vê aí no canal com outros vídeos e outras temáticas. Um abraço a vocês.